Allora, Muito bem-vindo, professor Paolo Scapaciti. Seja muito buon- bem-vindo para falar sobre o seu curso da Divina Comédia de Dante Alighieri. bom dia, Norma, bom dia a quem nos está ouvindo. Queria primeiramente agradecê-la pelo convite de ser eu também um dos participantes dessa tua coluna que você puxa para frente há muito tempo e com bom sucesso. E por isso io ti agradeço, assim como ti agradeço pela tua consideração com o meu com a minha missão, vamos dizer assim, de transmitir um pouquinho do conhecimento do Dante Alighieri Aham, sem fora, dúvida. fora dos esquemas escolásticos e mais tradicionais. Certo, Porque a Divina Commedia e a obra em geral do Dante Alighieri são fontes de vários stratos e níveis de conhecimentos. E a gente não pode focalizar e se formalizar só a entender as respostas mais, mais usuais e menos incômodas que uma tradução, uma interpretação livre do Dante Alighieri possa te conduzir. certo. Ótimo, muito importante assim, essa questão que você está nos alertando, né? Eh, então vamos falar disso, né. Quem foi Paolo Dante Alighieri? Bom, quem foi Dante Alighieri? Foi esattamente aquele peregrino che si appresenta na opera. Essa è a bellezza da Divina Commedia, in che o peregrino è o Dante, ma ao mesmo tempo é o homem comum de todos os dias che enfrenta uma situação tumultuosa, não só religiosa, politica, ma etica, di tutto quanto tipo a gente possa immaginare. È un periodo molto turbolento in che ele vive, final do 200, início do 300. Ele é um florentino de família de comerciantes bem abastecidos, mas ele tem um defeito para a época. Ele é político e como homem político ele assume posições desconfortáveis. Uhum. Ele morre em 1323 in Ravenna, in esilio, dopo 20 anni di esilio. Se nesse periodo ele aproveitou para escrever essa obra, ma essa obra, como te dizia, tem um valor de explorar vários aspetti di sua vita. Tá? Uhum. Desde seus erros pessoais na literatura ou na interpretação da filosofia, ou no uso da comunicação para fins que não são propriamente muito, como dizer, elogiáveis. Por exemplo, vou fazer um Uhum. exemplo. Ele escreve em cima aos outros seus colegas da escola da Dolce Stil Novo poemas que são eróticos, quase pornográficos. E isso Claro. é algo que deixou ele muito desnorteado. Então, é verdade que usa a Divina Commedia para fazer essa amenda publicamente. Tá? Importante dizermos, né, nessa época me parece que a literatura existe a escrita é feita através de poemas e não através de textos. Eu estou correta? No, disculpa, stiamo a immaginare assim, stiamo a pensare a vita medievale no Mediterrâneo como uma sociedade muito iníqua, tá? Onde tem camadas superiores que têm acesso a informações, a cultura, portanto, sabe ler, sabe escrever, e outros que estão aprendendo, como se diria, em uma gíria muito interessante aqui no Brasil, na marra.
Perché Uhum. Namarra ele aprende Namarra? Perché o latim, che era la lingua ufficiale, no? Che creò tutto il schema, il sistema eh, di culturale antecedente, stava desmonorando perché questa linguagem era dominio di poucas pessoas. Uhum. Tá? Portanto, o povo sobrava só uma posição de fazer de conta de estar entendendo o que se falasse. Tá? Uhum. Mas Uhum. pessoas iluminadas como Dante Alighieri e outras pessoas usaram um movimento espontâneo, por isso eu falei na Marra, de Uhum. transformação desse latino que estava acontecendo na Europa inteira, desse latim para, no caso específico, para o italiano. Uhum. É por isso que a gente comunemente né, si fala che Dante Alighieri è o padre da lingua italiana. Ah, Da sim. ele, era o Hum. Petrarca, era a scuola siciliana, era un movimento cultural Uhum. que queria trazer conhecimento para as camadas não somente, não exclusivas, tá? Mas queria ampliar os seus guardas. Essa é a primeira grande revolução dele, porque ele, a primeira obra, uma das primeiras obras, escrita in italiano versicolare. Non havia testo in italiano. Algumas escritas sì, ma come testo ensaiatico, come, não existia. E o Dante fez exatamente uma das primeiras revoluções que se baseavam sobre esse conceito de ampliar a cultura, que depois a gente encontra, por exemplo, mais adiante, no 1400, 1600, nos vários movimentos contrários à ortodoxia da Igreja, que Uhum. usava o latim como única língua. Agora, imagina uma pessoa que trabalha na terra 18 horas ao dia, quanto podia saber de latim? Certo. Por É, isso se faz presente essa exigência, o Dante é o primeiro que um receptor, como diria o Kant, dessa exigência oculta, mas relevante naquele período. certo. Uhum. Que pasta que ele ocupava como político e que teve que se exilar? E para onde que ele foi em termos de Certo. exílio? Esse, ele ocupou vários cargos militares na Florença e também lutou algumas das lutas que ele próprio reporta, descreve na sua obra. Mas o aspetto relevante è a sua postura, che è un pochino mais differenziata das distinções que se faziam na época entre Guelfos e Ghibellinos, que eram duas correntes de pensamentos relevantes em Florença. Uhum. Guelfos em favor do imperador, a supremacia do imperador, portanto, era imperador verdadeiro, sucessor de Deus em terra, e o Papa seria submisso ao exercício do seu poder. Sim. Quer dizer, essa é Eu? equivalente hoje à direita, seria esse Não, pensamento. não, 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 não faça Não, essa catalogação. Não, não esqueça dá, qualquer tipo de classificação atual, não tá? dá. Tá bom, Não, desculpa. hoje, não, desculpa eu, é que a gente fazendo isso quebra a possibilidade de ver alguma coisa a mais, tá? Tá certo, você está Enquanto corretíssimo. tinha outra facção que era a favor da supremacia do Papa, e eram Aham. chamados de brancos. Ghibellina também eram brancos e pretos, tá? E Uhum. lutava em Florença. E conforme que ganhava, no final ganharam os pretos, seguiam as purgas salinianas, vamos dizer assim. Tá? Uhum. E ele foi um dos agraçados desse forma de fazer política, de afirmar o poder. Certo. Aham. Tá? Aí ele também, só falando, ele tinha uma particolaridade na sua concepção. Ele respeitava a autonomia dos dois poderes,
tinha uma prevalenza do poder do Papa enquanto espiritual, Aham, tá? Portanto, tá, se reconhecia a ele o primato de ser o verdadeiro representante de Deus em terra. Mas a parte administrativa era de competência do imperador. Mas era uma certo. forma de encontrar uma solução hoje, diríamos, centrista. Na época, seria um pensamento, de vanguarda, o que hoje nós vemos como completamente correto, e é isso mesmo, certo? Exatamente. Ou seja, impregnou, né? Aproveitando então que a pergunta já nos remete a esse exercício de reflexão e pensamento que os livros clássicos fazem verdadeiras aeróbicas na nossa racionalidade e na nossa mente, né? Porque não? É. Porque nos leva em imagens a cenas mitológicas, à subjetividade. Então, os livros clássicos têm essa tendência rica, né, de uma verdadeira aeróbica para o todo do homem. O porquê, Paulo, você como professor de um livro clássico, fale com suas palavras, né, o porquê que devemos, mesmo que tenhamos outras áreas, que sejamos, digamos assim, pessoas voltadas para um mundo concreto, material, ou ao mundo dos psicólogos e assistentes sociais e, enfim, professores, por que que toda a gente deve ler livros clássicos? Ler livros clássicos é importante porque nos traz mais perto das nossas raízes, portanto, do arquétipo. Sem um conhecimento amplo, você tem um conhecimento mais vinculado a uma área de atividade. Bom, a Divina Commedia não tem nada a ver com isso. A Divina Commedia está vinculada ao direito, a Divina Commedia está vinculada à filosofia, está vinculada a todo tipo de linguagem aberta aos ensinamentos orientais e europeus naquela época, e faz uma síntese. Portanto, você encontra de um lado Platone, do outro Sant'Agostino, você encontra os grandes pensadores islâmicos, Averroé, que foram aqueles que trouxeram para a cultura ocidental, especificadamente para a cultura cristã, as obras do Platão e do Aristóteles, a grande interpretação de Averroé do Platone. Cioè, todo mundo que deu uma lida no Platone oggi está lendo uma interpretação do Averroé ou do Avicena, porque foram os grandes glossadores da época. O que é importante o que é importante dessa obra, desde o Uhum. início. A obra tem uma imagem que se torna um paradigma da condição humana, ou seja, a perda da orientação. Mas orientação não uma orientação assim simples sobre uma questão simples, mas sobre um conceito fundamental. Que eu sou, que eu faço, para onde eu vou. Assim como faz o Dante. Quando ele fala da selva oscura, ou seja, do lugar onde ele se dá conta dessa perda de orientação, o Dante não fica só descrevendo uma situação pessoal, mas uma experiência, podemos dizer, existencial que ultrapassa o contexto histórico. Mas não só da sua época, mas você vai ver que opera como a Divina Commedia se paragona às obras, aos clássicos mais antigos, Homero, Virgílio, e muitos outros grandes
escritores daquela época, que não só que elencando para uma questão de economia de tempo, tá? E, assim, ele mostra esse percurso como um meio, uma alavanca para poder entrar in un mondo, in un percorso di conhecimento e trasformação. Tá? E isso é bem claro na distinção que ele faz das suas óperas em três livros, que são chamados, que são Inferno, Purgatorio e Paraíso, mais um canto introdutório, e para já mostrar uma das camadas do conhecimento que estão presentes na Divina Commedia, esses 100 números, 100 cantos, ele representa a perfeição divina. Portanto, essa é uma interpretação gemátrica de doutrina hebraica dos números. E Dante é muito vinculado ao número. Por exemplo, todas as obras se dividem em tercinas. Tá? Portanto, número 3, mais uma vez o número Três. de Deus, a Sim, Trindade. No final Trindade. do canto, a soma dá sempre, de todos os versos que ele descreve, dá sempre 100. De novo, perfeição. Aham. E ele usa desse conhecimento, Isso é a métrica, né? A métrica. no, gematria si chiama, è una ramo da cultura giudaica Sim, da da Cabala. cabala, da cabala. Isso, tá? Uhum. Che usa os números para interpretar o futuro. Sim. Ou usa os números conforme àquela todo mundo conhece como regra áurea para poder criar uma obra conforme as medidas divinas. Sabe? Só falando assim por cima, entramos em aspectos do Dante que a gente não poderia imaginar pela doutrina escolástica tradicional, porque é muito vinculado a preconceitos, principalmente raciais, judeus, islâmicos. A Madame era católica. Cria um monte de confusão. Por isso que eu, quando apresento esse meu curso, faço um pedido. Se espolhem dos preconceitos. Fiz para você antes, dos cânones atuais. Se deixe travolger desse filme de palavras, que tem Uhum. in latino seria uma consecutio temporis, ou seja, que tem uma sua progressividade natural, que ti explana situações Uhum. altamente dramáticas Uhum. para fins de tomada de consciência do erro, em que consiste o erro. Tá? Aham. Portanto, tem uma parte jurídica, mas tem também a parte psicológica. Qual é a razão que levou a isso? Tem uma parte econômica, também sempre ligada às razões que levaram a uma certa circunstância. Mas em tudo isso tem um aspecto espiritual, Aham. tá? Porque a obra do Dante é o espelho do amor. O que o Dante traz para nós, Uhum. É eu como vou falar, alcançar o amor. eu vou falar um absurdo para vocês. É Uhum. uma tradução para o povo do conceito que trouxe Cristo, o cristianesimo, na Hum. cultura da época. Esse conceito da esperança. Aham. E aonde você encontra esperança se não no amor? Sim. Por E isso que Dante, se chama desculpa, comédia, né, e não, tragédia. esse nome commédia vai ser tudo uma discussão Enorme, também mas aham. é redutiva, como ti falo, dos discursos do
do contexto do Dante. Porque acho muito importante o que você está falando do amor e da esperança que está na Divina Comédia, né? Esse detalhe, se é divina ou tragédia, depois você pode No, tecer no, aí. deixa eu continuare su isso. Tá Era uma bom. discussão scolastica perché commedia, na verdade não é comédia, seria comédie, do termo francês. Comédie era uma técnica de usar algo que começava bem e acabava mal, Aham. ou o contrário, entendeu? Era uma forma di manifestare, ma come non era una tragedia, perché a cultura para a tragédia pensa só a Sófocles e as grandes poetas trágicos da Grécia, assim como da comédia. É verdade que tem uma boa comédia greca, mas também se pensa muito à comédia romana, che erano as formas che usavano. A commedia era uma mistura entre uma e a outra, portanto era uma forma de respeito. Esse é um daqueles falsos problemas que interessano e que persegue a explicação de Dante, assim como a data de nascimento, se foi no 26 de março ou no 1º de abril, ou, ou outros assuntos, empobrece a interpretação. Tá? Agora, voltando ao amor, Uhum, Dante scrive esattamente che amore è a estrela che tutto muove. uhum, È un motor primo do Aristotele e uhum. do Platão. É Sim. de lá que nós, sempre segundo uma adaptação dos conceitos cabalísticos no estudo dantesco, Uhum, ele rappresenta o che è uma tradição consolidata no conhecimento appunto giudaico da árvore da vida. A árvore da vida não é nada mais que uma estrutura de sefirot, de uhum, pontos importantes e que são níveis de conhecimento, mas não é o conhecimento que você alcançou, é o conhecimento que você recebeu, uhum, de conformidade da tua capacidade de ser ou não um receptor válido, que possa olhar além dos limites que os teus olhos te mostram. uhum, Tá? Portanto, cada um tem o seu nível de conhecimento pré-estabelecido. Esse amor desce como um rio, tá? Tem um uhum, movimento descendente como um rio, e ilumina as pessoas que estão perto, que são iluminadas por eles, de uma forma não igual, progressiva, uhum. conforme capacidade. Se você é uma pessoa que tem uma capacidade, hoje nós falaremos um santo, você tem uma interpretação, uma visão do amor muito mais completa do que, ao contrário, tem muitas limitações porque está vinculado a aspectos propriamente mais terrenos e, portanto, te coloca em um sefirot inferior. Por isso, seria, se eu pudesse ler um dos cantos da Divina Commedia do Paraíso, mostraria Ah, porque, por exemplo, Dante traz, coloca uma monge no paraíso, in un determinato cornice do paraíso, céu do uhum, paraíso, e outra que fez o mesmo pecado em outro disco do paraíso. Eles têm a mesma visão de Deus, mas relativizada. Todos participam de Deus. A divisão em círculos, giros, é válida no inferno. No paraíso não uhum, existe. Tá? É uhum. só uma forma de catalogar a matéria e poder interpretar. Claro. Quanto mais longe nós somos dessa espiritualidade, portanto, quanto mais
vinculado à matéria, menor a luz que nós recebemos. Portanto, o último desses sefirot, que é muito importante, é exatamente o sefirot do homem que se encontra na Terra. E Uhum. esse homem é o peregrino, esse peregrino que tem um compito che por ser prodotto diretto di Deus Uhum. e se beneficiar do suo amor, ele tem como instinto innato devolver o amor. E come eu posso devolver o amor? Esse é o concetto maravilhoso da Divina Commedia. Só ajudando Aham. os outros a ter uma ideia clara de que Uhum. é o certo e de que é o errado, que é Uhum. também relativo às circunstâncias. Mas o importante é que o homem, nesse espírito de devolver esse amor, faz que outra pessoa, menos afortunada, possa elevar o seu nível de conhecimento. Uhum. Portanto, é uma devolução a Deus do amor inicial que nos deu. E esse é o círculo. E o Dante, na Divina Commedia, nos mostra ele no Sefirot mais próximo da Terra, ma da onde começa e da onde é possível começar um caminho de retorno a Deus. Uhum. Aproveitando então, eu nunca entendi por que que no inferno ele é Virgílio. Sim. Ele vai, Virgílio que o guia, né? Uhum. No purgatório Uhum. vai Beatriz. Que é a musa inspiradora dele de quando ele era menino, né? De quando É. no início da juventude dele. E- E no paraíso é ele sozinho. no, desculpa, não é bem assim, não. Então vamos. O inferno e o purgatorio, Dante terrà como seu companheiro de viagem Virgílio. Virgílio porque ele reconhece o valor da tradição literária e cultural romana que ele deu para a civilização daquele período. Né? Portanto, Uhum, era o reconhecimento. Também porque Dante aproveita a obra que Virgílio descreveu da sua descida ao inferno. Portanto, ele conhece o inferno. Chi pode ter ser uma guia mais valiosa uhum, dele para cumprir esse caminho e mostrar as várias etapas. Mas no purgatório, só no final do purgatório, que nós encontramos a figura do seu ideal. Porque sim, podemos dizer que Beatriz. que a Beatriz rappresenta o ideale estetico per la sua bellezza e la bellezza che gli tenta dar para a obra, ma a bellezza morale. Ah, que lindo. Tá? E foi uma pessoa que viveu fazendo obras de bem, cuidando do seu povo, Uhum. uma pessoa altamente spiritualizzata, sem necessariamente entrare in una das ordens Religiosas. eh, Aham. tá certo? Uhum. È a forma di bontade spontanea Uhum. che o Dante sta tentando evidenziare. Ma non Esse é è solo isso. desculpa, é o princípio grego, belo, bom e nobre, Esattamente. da obra de arte de um ser humano. Esattamente, esattamente. Tá? No paraíso, ele não está sozinho, ele também continua com a Beatriz, Uhum. para depois ser acompanhado por São Bernardo, porque a Beatriz também tem um nível de capacidade de olhar para a luz, para Deus, para o motor primário, Uhum. limitado, portanto a necessidade, a decorrer de um certo do ponto do paraíso, che mude Dante novamente de guia. E Uhum. São Bernardo é a pessoa
mas que a igreja considera mais próxima do cristianismo originário, assim, e depois a escola de São Francisco. Certo. Ele sim que poderá levar Dante até a verdade absoluta. Mas tem outra coisa importante. Cada um Uhum, dessas guias tem um sentido retórico. uhum, Um é a razão, a consciência, razão, que lida com os fatos, sim. que não é, e é Virgílio, que não era influenciado por nenhum creio religioso, tá? Portanto, Uhum, ele não quis elogiar, fazer apologia da religião ou de uma teologia, quando escreveu a sua Eneide. uhum, Mas de um espírito narrativo, quase como se fosse uma crônica. E esse é o desejo do Dante, de escrever no seu caminho, objetivamente, o uhum, que ele vê e da forma como ele pode descrever, porque ele vê uhum, muito mais do que ele consegue descrever, sempre uhum. em razão dessa limitação, mas nos deixa pistas para poder ir além do que Ir ao es- encontro, está ir na escrito. direção. E se um dos primeiros cantos do inferno, o Dante próprio fala, nos alerta, olha, tem questões aqui que não vão aparecer aos teus olhos de imediato, mas presta atenção, porque elas Uhum, estão à tua portada de mão, você pode interpretá-las, só tem que treinar o teu ser uhum. para esse exercício. Sim, sim. Meu Deus, quanta coisa, Paulo. E o seu conhecimento, que amplitude, puxa vida. Mas tem uma coisa que eu quero falar, principalmente para algumas pessoas que vivem em certas áreas, trabalham em certas áreas específicas. Sim. É, que Dante é o cara que contextualiza o mito. Ele não só mostra a matéria do mito, qual é o mito de Porei, Electra e todos os vários tipos que podem ser catalogados, que vocês têm conhecimento. Sim. A lição moral para o campo da formação de caráter de uma pessoa para evitar futuros comportamentos, vou chamar inidôneos, tá? Uhum. Mas enquanto se fala em idôneos, também tem preciso falar de ilegais. Por isso que no inferno tem muito do direito. Descobriria que Dante foi o primeiro que tentou dar uma, depois de Justiniano, uma sistematização ao direito, principalmente penal. E muito do que ele fez são institutos, como advogado posso te garantir, que são utilizados diariamente no, na linguagem jurídica. Pena a invalidade do ato. Dá para imaginar regras de comunicação do 1300 aplicadas no 2000 como regras fundamentais do bom funcionamento da máquina administrativa, que é bem diferente daquela que vivia o Dante 800 anos atrás. Nossa, que fantástico. Aham. Portanto, essa viagem, que é fenomenal, Uhum. é fantasmagórica, mas ao mesmo tempo deixa que você participe, é quase uma realidade virtual, que você pode reviver Sim, na tua imaginação, as imagens, sim, ele a descreve com tão minúcia de detalhes, tá? sim, Aspectos até geográficos, para dizer, ó, sim, o lugar aqui que eu fui. É, quase maniacal a sua busca pela perfeição desse seu trabalho. Talvez seja isso
que tenha imortalizado a sua obra. Sim, fora que ela é impregnada de questões que na época a Inquisição perseguiu e tentou extirpar, né, Exato, apagar da humanidade, né. exato, Então ela exato. está impregnada, né, como os afrescos dos pintores, né, mantém. Exatamente. É um afresco da vida do homem. Você falou a palavra certíssima. O Uhum, que faz Dante é um pintor sim, que está afrescando a obra de Deus, uhum, tá? E está fazendo isso para lembrar para as pessoas, porque essa era a forma de comunicação mais imediata, era visual, desde o início, não é? As sim, imagens rupestres, está certo? sim, Assim, o imaginário coletivo voltava, e o conhecimento daquele fenômeno voltava. E, conforme mudavam as condições, a interpretação simbólica daquele ato, daquela cena, ela era adaptada às novas realidades. uhum, Portanto, tem um conceito de fundo que é inamovível. O resto é tudo adaptável. sim, sim, incrível. Uhum. Muito bem. Vamos agora para a parte concreta, pode Sim, ser? pode. Que Esse parte. curso vai iniciar agora na primeira quinzena de julho, certo? Em torno da Isso. da da primeira quinzena, né, na segunda semana, correto? Essa seria a ideia. Isso, numa sexta-feira, das 4 às 17h30, então das 16 às 17h30, 1h30, Isso. com encontros que temos 2 grupos, né. Nós temos um grupo iniciando mensal, Sim. ele será mensal, não é. Isso mesmo. E como um grupo que é tecido, né, de forma artesanal, com discussão, com a proximidade do professor e cada neófito, cada aluno, ele deverá ser um grupo pequeno de, no máximo, 10 pessoas. Para poder atender as demandas de cada participante, o certo é ter um máximo de pessoas, não porque não possa ter uma sala de 40. O esforço é o mesmo, mas depois eu vou só fazer uma leitura ou interpretação assim, sintética para todo mundo entender. Isso. E Ao o contrário, mínimo, ele deverá ter como quórum um mínimo de 5 pessoas. para viabilizar até para quem quer participar e não quer ter uma despesa Não ficar um superior. valor muito alto, né. Então, Exatamente, a gente pensa também nesse período. claro, ele é um grupo, quer dizer, cada aula, mensal custará, eh, cada aula R$ 1.000, dividido pelo número de integrantes. Se for Isso, 10 pessoas, se for 5 ou se for 11 ou 12, tudo bem? certo? Correto, né? Sim, sim, Qualquer dificuldade, eu sou a pessoa que vou estar, estruturando essa parte material. Qualquer dificuldade, entre em contato diretamente comigo, que eu vou deixar, os dados aqui embaixo na descrição do curso, correto, Paulo? correto. Isso Paulo, bem rapidamente, um breve currículo seu para as pessoas saberem quem é você. que sou eu. Ah, eu sou, como diria o Dante, um homem que está vivendo muito uma luta particular para evoluir. E é engraçado que eu encontrei esse caminho na Divina Commedia. Ela mostrou para mim a possibilidade de se redescobrir diariamente, porque a gente muda diariamente. E também as experiências antigas adquirem um valor diferente, é relativo ao momento que se está vivendo. Uhum, Tá? Por exemplo,
não sei, não quero ser muito enfático, mas a perda de um genitore é uma grande perda, mas você pode depois ficar olhando para aquela perda com muito amor. Uhum, Non necessariamente a dor daquele momento ninguém vai te tirar, você viveu uhum, já, uhum, mas agora você mudou, ele é em amor. uhum. É isso é. Mas eu nasci in un contesto di cultura ben tradizionale. A mia famiglia, mia madre era archeologa, professora di latino in greco, mio padre também Na professore. Ele na era de, Itália, né, na Itália. sì, na Itália, na Em Itália. que país ou em que cidade você nasceu mesmo? In una cidade muito pequena che si chiama Arpino, ma che tem uma storia invejável. Tá? É uma história de relevância histórica mesmo, na posição do contexto político, histórico relevante. Só pensar que o exército romano foi estruturado em um exército profissional para um nosso conterrâneo Caio Mário, que foi aquele que trouxe como símbolo das legiões que ele criou, como a águia, que era exatamente Uhum, dos pássaros mais presentes na minha região, que é bem que lindo. alta. Tá? Uhum, Mas, falando, além disso, teve também Gerro do Imperador. uhum. Ma além disso, eu tive, insomma, na minha casa si falava, si respirava cultura, non tinha jeito. Certo. Se a minha mãe levava a gente a Roma, que é um país que dista 100 km de Arpino, ela não levava a gente também a Luna Park, ela levava para igrejas, para Aham, museus. sim. E não importava a idade que você tinha, minha mãe era Com 5 muito. anos já levava, né? 5 anos, 3. 3. Que Mas maravilha. e Aham. depois eu estudei a minha escola sempre em escolas tradicionais, com muita tradição de presença no mundo acadêmico. Na minha cidade teve até universidade livre na época medieval. Sim. E, portanto, sempre nesse contexto de cultura tradicional. Da antes se respirava, da manhã à noite. O difícil era ir sustentar tuas teses na frente dos professores quando tuas teses sobre Dante Uhum, conflitavam com as deles. Quando eu fiz o último exame na Itália para mim eh, para concluir o meu curso de segundo grau, eu teve uma discussão viva uhum. no meio da comissão de exames, porque nós somos examinados por uma comissão de 10 professores, naquela época, hoje não é mais assim, em que eu sustentava exatamente que Dante Alighieri não era um objeto não era um objeto fixo, uma estrela fixa, como falava Platão, mas era o motor, o Sócrates, ma era o motor primordial, aquele que dá impulso à vida. Tá? Ah, Cada ano você tinha como matéria fundamental do italiano, tinha uma hora semanal reservada ao estudo e aplicação da Divina Commedia. desculpa, então você estuda a Divina Comédia em torno de quanto a sua vida inteira? Io non studio, io approvetto la lettura da Divina Commedia perché no, io non sono né un filosofo né un grande critico da Divina Commedia, io sono un peregrino mesmo, ripeto, Sim, questa sim, o figura peregrino da mi sabedoria, interessa, che sim, incontra sim, nella lettura di questi versos sim. uma dica, uma dritta, para talvez ver outro significado das coisas e dar outro rumo à minha vida. Sim. Tá? Desculpe eu te interromper, você falava, né, como que era a sua casa, que transpirava cultura. A sua formação acadêmica, se possível, vá nessa direção, por gentileza, também. Sì, io fiz, poi diplomei no liceo classico Tulliano, che è una scuola ben antica, e
e depois estudar em Roma direito. Ah, Tá? você isso. Mi Uhum. formai in Roma alla Sapienza in diretto Uhum. e quando eu decidi me mudar para o Brasil, voltei a estudar para revalidar o meu diploma na Uhum. São Francisco, Uhum. onde encontrei aqui em São Paulo, onde encontrei professoras Uhum. de primeiríssima linha, uma das quais falecida a doutora Ada Pellegrini, que eu Uhum. lembro por um reconhecimento moral meu pelo Uhum. trabalho que ela fez comigo, né? Uhum. Uhum. E depois só, Ela, continuei. ela era o que do Pellegrino? A Pellegrini é uma das maiores mentes jurídicas brasileiras. Certo. Não tem Porque eu, direito, você pode falar de qualquer tipo de sim, direito. Ada Pellegrini tem passa por alguma ela. coisa a dizer. Sim, sim, entendi. Só também elucidando que você veio ao Brasil em função do quê, Paulo? Ah, O que uma, que te fez sair desse universo tão cultural e essa coisa de tamanho do clássico, do italiano, para o nosso país tão jovem, tão novo, o Brasil? Este faz parte do meu aspetto, do meu interesse antropológico, do estudo da antropologia. Eu adoro estudar história, adoro estudar novos não, conhecimentos diferentes de que eu não conhecia, portanto, eh, qualquer tipo de sistema de conhecimento que me se apresenta, eu tento dar uma lida, uma aprofundida para conhecer algo que falta no nosso dicionário, porque a gente é um dicionário. Quanto mais palavras você juntar, Uhum. melhor a tua comunicação. Sem dúvida. Não tem, é isso aí. Aham. Bom, a minha gratidão, adorei o teu podcast, espero que alcance as pessoas e que as pessoas possam se inspirar na grandeza da tua cultura e venham para o curso, né? Porque ampliar a nossa cultura, seja para si mesmo, pessoal, ou seja, para o psicanalista, o psicólogo, aquele que quer ampliar a sua visão para o paciente é algo extremamente enriquecedor, não é? Né? Então, meu muito obrigada, Paolo. Imagina, foi um grande prazer, uma honra ter participado desse podcast, ser entrevistado por vocês. E te agradeço pela atenção que você está reservando a esse curso, e não para mim, a esse curso, porque você está sendo uma divulgadora no Brasil da Divina Comédia Hum, fora dos cânones tradicionais. Tá Isso, ótimo. e isso te faz muita honra. Com certeza, para mim é uma grande honra, é isso mesmo. Muito obrigada, tá? Obrigado, eu. Um bom dia para todos. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.